Fala galera do Tropa Rubro-Negra, passando aqui para convidar você a assistir esse vídeo, né, que a gente está trazendo para você aqui no Tropa Rubro-Negra. Convido você a fazer o seu cadastro na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O link vai estar aqui no comentário fixado e chat fixado durante a estreia. Também convido você a entrar no nosso grupo gratuito do Telegram. Todo mundo cobra, o nosso é de graça. Vai lá, eu quero você ganhando dinheiro comigo. Vai agora no nosso grupo do Telegram, é gratuito. Tem todo mundo cobrando aí o nosso, você não paga nada e vai ter sinais 24 horas por dia para ganhar dinheiro junto com a gente. Vem! Inclusive aquela cabeçada do Gabigol, se fosse o Pedro ali centralizado, também poderia ter Depende do Gabigol também, né, Júlio? Da fase do Gabigol. O Gabigol, de um tempo para cá, tem se tornado esse jogador comum, o camisa... Ele virou um 10... Eu vamos dizer o seguinte, o Gabigol hoje se tornou um Ederson no Flamengo. É isso, não, o Gabigol... Um jogador comum, um 10 comum. Né? Se é que ele é 10. E aí, o que acontece, cara? Você não tem, Júlio, Deco, você não tem um jogador ali que se preocupa. Hoje, o Gabigol, quando ele ainda era simplesmente atacante, ele estava numa boa fase, ele já perdia gol, né? Ele já perdia gol. Hoje, então, eu acho que ele está batendo todos os recordes. E se a gente contabilizar, Deco e Júlio, se contabilizarmos não contabilizarmos o gol de pênalti, ele tá 13 partidas sem fazer gol, cara. Olha que loucura que é isso. O pessoal tá perguntando aí, o Cieriano Flá, né? Cleriano Flá. E o X9, a gente vai falar sobre isso já. O Mano Menezes agradeceu. Agradeceu, inacreditável, cara. Mas, Deco, você concorda com o que eu tô falando? Que é incrível ele nessa marca. Fez um gol de pênalti em 13 jogos. Pois é, ontem teve um comentário no Twitter que eu achei fantástico. Né? Falaram que o Gabriel é um dos melhores 9 da história do Flamengo, um dos piores 10 da história do Flamengo. Ele conseguiu sair do 8 para o 80, né, cara? Realmente. Depois que ele meteu a camisa 10, coincidência ou não, né, sai demais da área, já não é o mesmo cara artilheiro. Mas eu vou lembrar de uma coisa, cara. Hoje ele não tem Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Isso faz toda a diferença. Ele não é tão municiado hoje como é. Tem poucas oportunidades. Quando tem, ele perde. Né? Como ele perdeu ontem, uma chance inacreditável. Um passe fantástico do Gerson, né, cara? Ninguém esperava aquele passe. Acho que nem o torcedor que estava assistindo em casa. E ele fica de cara a cara com o goleiro, cara. Né? E desculpa, não vejo méritos do goleiro, não. Ele chuta em cima do goleiro. O goleiro não teve dificuldade nenhuma para fazer defesa. Né? Então, ele está muito mal. Né? Eu espero que o São Paulo veja isso. Não toda hora que ele precisar, como ele falou... preciso tirar um dos 2 atacantes. Tirar sempre o Pedro, tá? Que aí, cara, realmente fica complicado e a gente vai começar a não acreditar mais em nenhum treinador, né? De colocar quem tá melhor por meritocracia, entendeu? Então, apesar que ontem o Pedro, para mim, não jogou bem. Então, eu não vou tão culpar ontem o São Paulo, não, tá? Júlio e Papa. Porque tava muito marcado, né, Deco? Tava muito marcado também. Eu acho também que a bola não chegou. A bola não chegou. Enfim. Mas ontem, eu sinceramente não vou culpar o São Paulo por ter tirado o Pedro, não. Se fosse outra situação, aí sim, mas ontem não. Ontem eu estou sendo bem sincero. Olha, galera, eu e o Júlio, a gente não tem ido para a zona mista, tá? Pode ser até e o Marcos Braz não tem parado na zona mista para falar também, tá? Com exceção do jogo contra o Nublense, né? Que o pessoal parou um pouquinho mais. Só aceitou falar uma pergunta, não foi isso? Não, contra o Nublense teve mais gente, né? Mas naquela vez lá, quando teve a derrota para o Fluminense, ele só respondeu o Fred Gomes. Então, mas o que eu tô falando, Júlio, é que a gente nem tem ido. Eu e você, a gente fica fazendo pós-jogo. A gente faz o pós-jogo, é o que vocês esperam, vocês estão aguardando a gente fazer o pós-jogo, então acaba que a gente tem que optar. Ou a gente faz o pós-jogo, o Deco a mesma coisa. Ou a gente faz o pós-jogo, ou a gente vai para a coletiva perguntar, vai para a zona mista. Tem jornalistas, tem youtubers que fazem pós-jogo de 15 minutos, a gente não, a gente faz pós-jogo de 1 hora, o Deco de 2, 3 horas, então a gente tem que... 2 horas, né, Deco? Então a gente tem que... Até também o Maracanã, né? As dependências do Maracanã, as dependências do Maracanã também a gente faz uma live um pouco mais curta, porque o pessoal começa a fechar, né? O estádio, a gente tem que ir embora. E os youtubers poderiam se reunir e cobrar a diretoria pela punição do X9. A gente aqui cobra, cara. A gente aqui cobra. Pessoal reclamando muito, tem gente jogando com nome, Cebolinha na frente do Matheus Gonçalves é brincadeira.
Estou preocupado com o gramado do Maraca, a gente vai falar sobre isso, mas vamos só continuar aqui essa resenha. Julião, o Deco já falou, o que você acha disso tudo, o Gabigol? Né, que eu te falei aí, 13 jogos, sem contar o pênalti, 13 jogos sem marcar. 13 ou 12, né? 13 ou 12. O Gabigol tem que entender que, sim, é muito complicado, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai falar do Gabigol, mas a gente não pode passar a mão na cabeça dele. O cuidado Gabigol, você fala pelos títulos que ele já nos deu, correto? Exatamente. O Gabriel, ele não foi, aliás, um jogador importante na história do Flamengo. Ele é, porque ele tem contrato com o clube até 2024. E o que ele fez junto com seus companheiros, porque ele não fez sozinho, embora ele tenha feito muita coisa, né, a pessoa pode falar, ele meteu 2 gols na final da Libertadores contra o River. Tudo bem, é muita coisa. Mas quem foi que fez a jogada? Foi o Arrascaeta, foi o Bruno Henrique, ele empatou o jogo. Tem a discussão se o Diego lançou, se ele deu um chutão. Aí ele brigou com o Pinola, e aí foi muito mérito dele o segundo gol, mas houve um lançamento. Houve outros atletas que correram por ele, que se doaram por ele. Tem um vídeo emblemático que o Diego falando, vai lá, faz 10, 8 gols, eu vou mandar a vida. Eu vou correr por você. Então o Gabriel, junto com os seus companheiros, está marcado na história do Flamengo nesse passado recente, no passado nem tão distante assim. Nesse passado recente. Então, ele é muito importante. O cara deu 2 Libertadores fazendo gols em finais ao Flamengo. Ele fez o gol no jogo, no título que o Flamengo, infelizmente, perdeu contra o Palmeiras. Né? Ele foi campeão brasileiro e a volta dele daquela lesão que ele teve importante em 2020 foi preponderante e importantíssimo para o título brasileiro, mesmo que aos trancos e barrancos e perdendo a última rodada para o São Paulo no Morumbi. Então, ele é um cara que está marcado. Ele fez gol na final da Recopa contra o Del Valle, ele fez gol na final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Ele é um cara que gosta de decisões, vários títulos cariocas, embora o Flamengo não consegue ser campeão nos últimos 2 anos, e isso me preocupa, porque nos últimos 2 anos, não só no Brasil como no Rio, o Flamengo não consegue conquistar títulos, né? em relação a brasileiro e estadual. E isso vai tornando uma coisa desconfortante. Mas o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Mas eu digo assim, o Campeonato Brasileiro está na hora do Flamengo ganhar de novo. Pelo investimento que o Flamengo tem, ou pelo menos o Flamengo brigar até a 38ª rodada, porque não pode o Flamengo fazer 2 últimos campeonatos como fez, minha opinião. E o Gabigol, ele é um cara importante, ele é um cara importantíssimo na história, ele já está marcado na história, e a gente só vai ter noção do tamanho real do Gabigol daqui a 10 anos. Porque a gente sabe que Libertadores não é um carioca, mesmo que o Flamengo tenha dificuldade de ganhar nos últimos 2 anos. A Libertadores é difícil você conquistar, e são 3 finais em 4 anos. Então, a responsabilidade do Gabigol para com a torcida do Flamengo, ela se torna cada vez maior, até pelo tamanho que ele tem. Então, tem aquele ditado, né? Quanto maior o tamanho, maior a queda, é por aí. A gente está cobrando do Gabigol justamente o que ele representa. Agora, quem é o Gabigol hoje? É o que ele representou ou o que ele está representando? Essa é a grande pergunta e dúvida. Quem é o Gabigol? Independentemente dele ser 9 ou 10. Porque é o seguinte, se ele estiver jogando o Amarildo Rocha, a verdade é que o 10 no Gabigol está pesada para a 10 no Gabigol está pesada para ele. E eu vou te falar que eu acho que não. O problema não é nem o numérico, o problema é do jogador. Quando a gente fala da 10 que está pesando, a gente meio que tira um pouco de responsabilidade pelo atual momento do jogador. Esse negócio de camisa, aí o Arrascaeta provou que com a 14, com a 10, com a 60, ele vai jogar bola. O Gabigol, ele mudou a sua característica com o tempo. Ele está mais pesado, ele está com menos força física. O Gabigol, ele representou uma situação importantíssima no Flamengo. E ele, junto com o Everton Ribeiro, para mim, é a cara de um Flamengo em que hoje não consegue ser tão veloz, o Flamengo não consegue ser tão avassalador. E isso passa pelo Gabigol. A diferença é que o Gabigol é mais jovem do que o Everton Ribeiro. Então, quem é o Gabigol? É jovem, ele é um jogador jovem. Então, quem é o Gabigol? O que representou ou o que está acontecendo com o Gabigol? E só tem isso cobrar... também. O que está acontecendo com o Gabigol? O que se passa na cabeça do Gabigol? Não é só a camisa 10. Você foi muito bem, Júlio. Não é só a camisa 10, o peso. É o que ele se transformou. A gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que parar de ficar falando isso, Gabriel. A 10 está pesando. Não, quem está pesando é ele. Inclusive, ele está pesado. Literalmente falando. Está pesado. Você acha? Tá sem... Eu acho. Ele tá acima do peso, você acha? Ou ganhou massa muscular? Do peso ou da camisa? Eu não sei se é peso. Não, o percentual de gordura dele tá alto, cara. Com certeza. Com certeza. Naquele último jogo no Maracanã, quando eu levanto a camisa dele, que ele teve uma pancada na costela, dá para ver que ele tá com um percentual de gordura mais alto. Só comparar 2019 isso aí. Com ele em 2023, cara. Você vai ver que ele tá com mais gordura no corpo. Isso claro faz toda a diferença, cara.
toda a diferença. Claro que com 4 anos, um ciclo de 4 anos, realmente o organismo muda, às vezes o seu biotipo. Mas é muito novo. Só que o Gabriel... Exatamente. Só que o Gabriel, ele mudou a sua característica, porque é o seguinte, olha que interessante. O Gabriel não é um 10 clássico do tamanho da camisa que ele está vestindo. Ele não é um meia. E ele não é um centroavante onde ele quer atuar. E pediu isso para o Vitor Pereira antes da chegada do Jorge Sampaoli. O Gabigol sempre foi atacante. Muito mais um segundo atacante com movimentação do que um centroavante. Então hoje o Gabigol está com um problema de identidade dentro de campo. Ele não sabe se é centroavante, ele quer ser meia e não tem qualidade para ser meia. Porque para você ser meia, você tem que atuar na posição. Uma coisa é você, em alguns momentos, auxiliar, dar um passe, ter uma característica momentânea na partida. Outra coisa é você ter que desempenhar a função. O Gabigol não é meia, o Gabigol não é 10 e digo, o Gabigol não é 9. Ele não é centroavante e não é meia. Então, o problema do Gabigol hoje é de identidade tática. Ele não sabe aonde atua. Ele não teria identidade tática. E ele hoje não sabe onde se sente confortável de atuar. É minha opinião. E hoje está jogando pelo que ele representou. Não pelo que ele representa. É o que está falando. Gabriel nos deu vários títulos, ou seja, passado, que era um presente e um futuro. Exato, cara. Exatamente. O Deco, e você acha que essa situação do Gabigol é difícil a gente pensar sobre isso, porque mesmo que eu tenha criticado ele outro dia, a gente critica, óbvio, o pessoal está cobrando, a gente não fala do Santos, que a gente não fala do goleiro, a gente vai falar do goleiro também. Mesmo com tudo isso que está acontecendo do Gabriel, o Flamengo pagou um alto valor por ele. Ele hoje não está valendo mais o que o Flamengo pagou nele, né? O jogador é assim, é um mercado que sobe e desce, correto? Hoje quem está valorizado é o Pedro. Hoje o Gabigol talvez não esteja nem perto do que o Flamengo pagou. Não vai ter ninguém querendo pagar o que o Flamengo pagou no Gabigol. Você acredita numa recuperação dele dentro do próprio Flamengo, colocando ele no banco para perder peso, como você falou que ele está com percentual de gordura mais alto, resolver tudo isso? Ou você não vê realmente uma chance dele melhorar dentro do Flamengo? E outra coisa que eu ia te falar, você quando a gente fala dessa questão do Gabigol, tá vivendo do passado e tudo mais, cara, o torcedor do Flamengo está preparado, porque eu percebo muitos torcedores ainda defendendo o Gabigol e tapando os olhos para não ver o momento que ele vive. Você acha que o torcedor do Flamengo num todo está preparado para uma possível saída do Gabigol? Não, a maior parte, não sei. Muitos torcedores ainda... Pela história que ele tem, entendeu o que eu tô falando? É porque, cara, a gente já teve o nosso momento de torcedor, né, cara? E a gente não consegue ver o cara que trouxe vários títulos para o Flamengo numa queda como está acontecendo com o Gabriel. Mas eu vejo a queda dele, que a gente pode comentar sempre sobre a questão da idade, mas a idade, ele tem 26 anos, cara. A questão dele é se cuidar mesmo. É se cuidar, estar focado, ver que ele pode criar uma nova história com a camisa 10 do Flamengo, que ele tanto queria, né? Jogar com a 10 do Zico. E o torcedor já questiona, né? Porra, pegou a 10 do Zico para fazer essa vergonha? Entendeu? Então, cabe a ele, a diretoria não, a comissão técnica do Flamengo, né? O departamento médico, conversar com ele, falar, Gabriel, vamos sentar aqui, dieta, se cuidar, voltar no percentual, e o São Paulo conversar com ele, cara. Fala, ó, você vai aí sentar um pouco no banco e vai entrar no decorrer da partida. Quando estiver bem, volta. Entendeu? Ninguém pode ser maior do que o Flamengo, o Papa. Ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Essa que é a grande questão. Então, eu vejo muitos torcedores ainda ligados só no jogador, devido a tudo que ele fez no passado recente para o Flamengo, esquecendo da instituição. É o que o amigo falou no outro chat ali, né? Que sou muito grato ao que ele fez no passado, mas agora estamos no presente e queremos mais no futuro. E por enquanto, dessa maneira que está, a gente não vai ter nada no futuro. Entendeu? Então, vejo por aí, cara. Eu acho que ele pode se recuperar sim, mas depende muito dele. Né? Porque o fisiologista do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo, não está full time com ele. Então, lá 2 horas, 3 horas no ninho, depois ele vai para casa dele. O que ele faz depois? Ninguém sabe. O que ele come, quantas horas de sono ele tem por dia. Né? Você está chegando preparado para o treinamento, então tudo isso pesa. Mas eu acho, Deco, eu acho até que após essa substituição, Gabriel e Deco, o São Paulo ele vai repensar. Não só pelos números, que é óbvio, tá aí, ó, tá
tá escancarado, né? E aí eu acho que naquele momento, Gabriel e Deco, lembra quando a gente falava, não se tira o Gabigol? O Jorge Jesus falava isso. Hoje se tira o Gabigol. O Sampaoli, de repente, também tem esse pensamento, não se tira o Gabigol. Ou não se tirava o Gabigol. Então, como é o segundo Será que jogo... o Sampaoli, então, tá vivendo o Gabigol do passado também? Cara, mas é normal, porque o Gabriel é importante. Eu mesmo meti porque ele na coletiva falou, né, Júlio, que ele tentou contratar no Sevilha. Sim, ele gosta do Gabigol. Ele gosta do Gabigol. Só que ele tá entendendo que a característica do Pedro é totalmente diferente do Gabigol. Só que hoje ele tem muito mais probabilidade de ter números e representatividade em gols, em partidas e bons resultados em empenho com o Pedro do que com o Gabi. E eu acho até que se chegar no momento em que ele não se sentir confortável, ele vai ter que botar o Gabigol no banco. Eu dou a cara a tapa aqui, irmão. Muitas pessoas têm dificuldade de ter humildade, de assumir quando erra, ou de mudar de opinião caso... por exemplo, se o Deco tem uma opinião diferente da minha, e eu acho que o Deco tá certo, que ele consegue me convencer, isso é ter humildade. Isso é ter humildade de assumir que o cara tá tendo uma leitura de jogo melhor do que a minha, né? E você ter humildade de mudar de opinião. Não é ser Maria Vacas Outras, é o cara ter o discernimento de me convencer, e o poder do convencimento é muito bacana. Eu, por exemplo, meti a porrada no Vitor Pereira quando o Gabigol ficou no banco contra o Fluminense, mesmo sendo uma final. Por quê? Porque talvez eu também estava analisando o Gabigol que ele foi, não o Gabigol que é. Então, eu só acho o seguinte, ou o Gabriel tem uma mudança profissional, ou ele vai ser engolido pelo que ele representa ao Flamengo. O tamanho do Gabigol, pelo mérito que ele conquistou, está engolindo o Gabigol de 2023. Isso é muito sério, cara. A gente tem que falar sobre isso. Isso é muito importante. O tamanho que ele conseguiu chegar... E vou falar uma coisa para você aqui. O Arrascaeta também ganhou títulos, o Bruno Henrique também ganhou, o próprio Everton Ribeiro ganhou, mas pela importância, pelos gols em finais, depois do Zico, um cara vitorioso como o Zico e toda aquela geração, é essa geração. E quando você olha para a geração da década de 80, entre 78 e 87, né? Vamos usar assim, aquela fase em que o Flamengo foi vitorioso, muito vitorioso. Você olha o Zico como um exemplo. Quando você pega um Flamengo de 19 a 22, por mais que tenha uma Arrasca, você pega o Gabi, você lembra logo do Gabi pelos gols que ele fez nas finais. Então, o tamanho do Gabriel hoje não permite o Gabriel ter atuações pífias como ele vem tendo. E isso ele tem que entender. Não tem que ficar, desculpa o termo chulo, putinho, chateadinho, não. Não tem, não. Então, hoje o Gabriel, ou ele é um cara determinado e predestinado, como ele se tatuou, e ele entende o tamanho que ele tem, porque eu acho que o Gabriel também não tem noção do tamanho que ele tem para o Flamengo. Se ele agir como um jogador comum, que não é, se ele agir como um jogador mais um dentro dos 11, ele não tem que ser marrento, ele não tem que se sentir especial, ele tem que se sentir importante. E ser importante. Enquanto ele tiver com esse pensamento de ser mais um que está ali para somar, é claro que ele está para somar, mas desculpa o termo, ele tem que botar o pau na mesa e falar, acomodado, meu irmão, né? Acomodado. Eu ganho um barão e 600 mil, um barão e 500 mil por mês. Eu sou bicampeão da Libertadores, eu sou o Gabriel Barbosa. Então eu tenho que juntar os meus companheiros para nós, juntos, continuarmos sendo vencedor. Se ele se posicionar como mais um, que ele não é mais um, o Flamengo não vai chegar a lugar nenhum. E o Gabriel não vai conseguir desempenhar o seu bom papel que eu desempenhava alguns anos atrás. Então é isso, galera. Convido você, então, a mais uma vez entrar no nosso grupo do Telegram. O link está aí no comentário fixado, junto com a Bet Nacional. E, claro, eu convido você também, né, a estar se inscrevendo aqui no canal Tropa Rubro-Negra. É muito importante para ficar a par de todos os nossos conteúdos que a gente posta diariamente. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!